Boa noite a todos e sobretudo boa noite ao Padre Lourenço Lino e ao Lourenço e ao Pedro, que vão ser ordenados diáconos. Estamos aqui em pequeno comitê, mas estou a gravar, pode ser que depois fique uma boa gravação e se possa divulgar. Considero que esta preocupação de percebermos o que é o diaconado e o que é ser diácono não interessa só de facto àqueles que vão ser ordenados, mas às vezes é difícil convocar tanta gente para tantas coisas. Deixa-me só dizer uma coisa, que estávamos há pouco a jantar e não pude deixar de ter um baque de saudades do Padre João, que este era certamente um momento em que ele teria, Padre João Seabra, teria muito gosto, muito empenho em vivê-lo bem, e não duvido que ele esteja lá junto do Senhor a interceder por vocês os dois, mas faz falta aqui, não é? E era bonito ele estar aqui. Mas pronto, a memória do que ele foi, do que ele nos foi dizendo e nos foi ensinando, também nos ajudará certamente a viver estes dias, a vossa ordenação e o serviço à Igreja que ele significa como uma graça. Agradeço muito ao Padre Lourenço. O Padre Lourenço é, como alguns saberão, outros não saberão, mas posso dizer, é coadjutor, enfim, vigário paroquial, mas da paróquia de Algés, da Cruz Quebrada, e Algés também inclui Miraflores, portanto, que é quase uma segunda paróquia de Algés, e da qual o Padre Lourenço é praticamente o prior, e por isso são muita gente, muitas almas que ele acompanha e que ele tenta levar ao Senhor. Foi ordenado há 2 anos, mais ou menos, há 1 ano e meio, ainda nem isso, mas quase, e portanto ainda tem fresca a memória da sua ordenação de diácono, certamente, e da reflexão que foi fazendo. Por isso, obrigado, Padre Lourenço, por estares aqui, e pronto, e agora estamos desejosos de te ouvir. Muito obrigado, Padre Duarte. E eu acho que podemos começar com uma oração, portanto, vamos começar bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Joana Princesa, rogai por nós. Muito bem, agradeço muito estar aqui e esta oportunidade de conduzir esta reflexão. Claro, um cumprimento especial ao Lourenço e ao Pedro, com a manifestação da alegria grande que sentimos todos e que eu sinto também pela vossa ordenação e por este tempo tão bonito da preparação. E pronto, aquilo que queríamos refletir hoje é o que é o diaconado, porque porventura não estamos muito habituados a... Enfim, eu sei que há aqui um diácono na paróquia e que se calhar muitos até conhecemos diáconos nas nossas paróquias, mas às vezes quando eu senti isso, quando se aproximava a minha ordenação diaconal, que as pessoas não entendiam muito bem o que é isso do diácono. O seminário, estamos sempre a pensar no sacerdócio, na ordenação sacerdotal, e quando, antes de ser padre, se diz agora vamos ser ordenados diáconos, as pessoas não percebem bem talvez a importância desse passo. Se calhar pode ajudar a começar pela a palavra diácono, que é uma palavra grega, como muitas outras palavras assim. Aliás, diácono, presbítero e bispo são palavras gregas. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego e, portanto, muitos destes termos vêm dessa língua. E, em grego, diáconos significa servidor. Também pode significar mensageiro, como um correio, alguém que leva uma mensagem. Mas o significado mais importante na tradição cristã é este de servidor, um servo, alguém que serve. E também é importante dizer, já à partida, que o diaconado é um sacramento. Portanto, o Lourenço e o Pedro vão ser ordenados, significa que vão receber um sacramento novo, nesse dia, no dia 3 de dezembro. É o sacramento da ordem. Só que o sacramento da ordem tem 3 graus, não é? Tem 3 etapas. O diaconado, o presbiterado, ou seja, os padres, e o episcopado, que é a plenitude. Na verdade, é o primeiro grau do sacramento da ordem, é o episcopado, porque é o mais importante e porque é a fonte dos outros, não é? Depois, os presbíteros e os diáconos são
colaboradores do bispo. E também, para nos ajudar, quando estamos numa missa, como é que identificamos o diácono? O diácono identifica-se sempre pela maneira como leva a estola. Os ministros sagrados usam estola e os padres e os bispos deixam a estola pendente e o diácono usa a estola cruzada. Usa a estola cruzada porque isso simboliza o serviço. Portanto, prende a estola ao lado e está mais disponível para servir. Em algumas celebrações, além de usar a estola, em cima da estola usa a dalmática, que é uma veste, é uma espécie de uma túnica mais curta e com a cor do tempo. É um paramento que também vemos os diáconos usarem na missa. Muito bem, e também uma outra distinção é que os diáconos são sempre diáconos, mas nós conhecemos na Igreja diáconos que se consagram a esse ministério para a vida toda, a esses chamamos diáconos permanentes, muitos dos quais até são homens casados, e o diaconado, que é o caso aqui dos nossos ordinandos, como um tempo de preparação também para o sacerdócio. Mas ainda assim, é um ministério que vale por si mesmo. E é por isso mesmo que o Concílio Vaticano II quis restaurar o diaconado como ministério permanente, porque, apesar de no Oriente sempre houve diáconos, sempre houve quem se dedicasse a esse ministério, na Igreja Latina, na Igreja Ocidental, o diaconado permanente desapareceu mais ou menos desde o século IV até agora, até ao século XX. E o Concílio Vaticano II pediu para se restaurar o diaconado permanente. Nem todas as dioceses têm, mesmo em Portugal há dioceses que não têm diáconos permanentes, o caso de Lisboa tem. Mas pronto, diácono é sempre diácono, e portanto as competências dos diáconos permanentes e dos diáconos em transição para o presbiterato são idênticas. Muito bem. Feita esta primeira definição, enquadramento do que é um diácono, como é que o reconhecemos, gostava de explicar um pouco como é que surgiu o diaconado. Eu já disse que o diaconado é um sacramento. E os sacramentos, que são 7, como sabemos, aprendemos na catequese, os 7 sacramentos, todos os sacramentos são de instituição, são uma invenção de Cristo, de Jesus. Portanto, os sacramentos não são coisas que a Igreja, nós agora não podemos definir, agora dava jeito mais um sacramento para esta necessidade e agora o Papa institui um sacramento. Não é possível isso. Os sacramentos são coisas que vêm de Jesus. São sinais visíveis da graça de Deus que se comunica e são instituídos por Cristo. Isso é uma das propriedades de um sacramento. E por isso significa que o diaconado, que se enquadra no sacramento da ordem, este sacramento da ordem vem do próprio Jesus. E por isso nós vemos isso claramente nos Evangelhos, que Jesus tem muitos discípulos que o seguem, contudo, escolheu 12. E o Evangelho segundo São Marcos diz mesmo, constituiu 12. Jesus, quando chama aqueles 12 apóstolos, que nós chamamos apóstolos, distinguindo assim do resto do grupo dos discípulos, Jesus constitui os apóstolos, ou seja, dá-lhes uma missão especial, dá-lhes um poder particular. E também aparece no Evangelho, por exemplo, no Evangelho segundo São Lucas, quando o Senhor envia os discípulos, estes apóstolos, dá-lhes poder para expulsar os demónios, para curar os enfermos, para proclamar a palavra de Deus. Ou seja, esta ideia é muito importante porque é assim que a Igreja ainda hoje se constitui. Todos os batizados são discípulos de Cristo, mas entre os discípulos de Jesus, o Senhor escolhe alguns e constitui esses numa missão particular e dá-lhes um poder particular. E por isso é que existe um sacramento, porque esse sacramento oferece um poder. Tal como nós, quando somos batizados, recebemos uma vida nova, recebemos uma graça que sem o batismo não temos. Também assim, quem é ordenado recebe um estado, uma identidade nova, que não existe sem o sacramento. Isto eu queria acentuar bastante, que Jesus é que inventou os sacramentos e, portanto, Jesus é que inventou o sacramento da ordem. Claro que Jesus inventou o sacramento da ordem, escolheu os 12 apóstolos, deu-lhes poder, mas não diferenciou, não vem de Jesus a diferenciação entre bispos, presbíteros e diáconos. Mas, apesar de não vir de Jesus, vem logo dos apóstolos. Portanto, estas 3 palavras, diáconos, presbíteros e bispos, já vêm abundantemente no Novo Testamento. No Novo Testamento já se vê que a comunidade primitiva tem estes 3 graus diferentes. São Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses, saúda toda a comunidade de Filipos, os santos que estão em Filipos, e também os bispos e os diáconos. E nas cartas pastorais de São Paulo, que são aquelas cartas mais tardias que ele escreve a Tito e a Timóteo, São Paulo refere-se claramente aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos.
E diz mesmo quais é que devem ser as qualidades de cada um. E, portanto, é muito aconselhável que vão lá ler o que é que ele diz do que é que deve ser um diácono. Deve ser uma pessoa que não deve ser um ébrio, deve ser uma pessoa moderada, uma pessoa sensata, com o espírito. Esta primeira qualidade é mais simples, mas as outras são mais exigentes. De ser alguém, há quem levanta o sobrolho, de ser, também diz, ser marido de uma só mulher. Pois é um versículo que tem alguma discussão o que é que isto significa. Se é que não casa outra vez, se a mulher morrer, se é que a poligamia, claro, nós já sabemos que os cristãos não são poligâmicos. Mas enfim, isto para dizer que na linguagem dos apóstolos já aparecem estas três palavras. Portanto, podemos dizer, no fundo, Jesus ordenou 12 apóstolos, deu-lhes poderes particulares e os apóstolos, logo a primeira geração de cristãos, dentro deste sacramento da ordem que Jesus inventou, distinguiu 3 graus. Portanto, foram os apóstolos que diferenciaram. E nós normalmente temos a instituição do diaconado, portanto, o momento em que o diaconado é inventado como grau específico do sacramento da ordem, nós costumamos, a tradição da Igreja costuma ver essa instituição no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que eu vou ler aqui um excerto para vermos qual é que é a necessidade que a Igreja tem para a qual inventa os diáconos. Então começa assim o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Por esses dias, como o número dos discípulos ia aumentando, houve queixas dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas no serviço diário. Os 12 convocaram então a Assembleia dos Discípulos e disseram: não convém deixarmos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Confiar-lhes-emos esta tarefa. Quanto a nós, entregar-nos-emos assiduamente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foram apresentados aos apóstolos, que depois de orarem, lhes impuseram as mãos. Aqui, alguns dados significativos. Portanto, os apóstolos escolhem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, até temos aqui os nomes desses homens, e depois impõem as mãos. Porque é que eu estou a acentuar esta coisa do impor as mãos? Porque todos os sacramentos têm, como eu disse, são sinal visível, têm alguma coisa, têm algum sinal, alguma matéria que nós identificamos como sendo própria daquele sacramento. Para o batismo é preciso água, para a Eucaristia é preciso pão e vinho, para o crisma é preciso um óleo. Qual é que é a matéria, qual é que é aquela coisa particular do sacramento da ordem que o identifica? E que, portanto, é comum aos diáconos, aos presbíteros e aos bispos. É este gesto da imposição das mãos. Quando nós formos à ordenação destes novos diáconos, veremos no cerne da liturgia da ordenação está a imposição das mãos que o bispo faz aos candidatos. E, portanto, é aquilo que acontece aqui. Não é? Os apóstolos, ou seja, os bispos, portanto, todos os apóstolos, todos os bispos são sucessores dos apóstolos, têm esta plenitude do sacramento da ordem. Os bispos impõem as mãos sobre os candidatos e, com esse gesto, transmitem o sacramento da ordem. E pronto, estes 7 homens, de facto, tiveram muita importância no início da Igreja. Por exemplo, Estevão, logo a seguir os Atos dos Apóstolos, narram os seus discursos e depois também o seu martírio, foi o primeiro mártir. Também Filipe, que depois vai pregar, encontrar aquele servo que quer ser batizado. Infelizmente parece que se transviou, que é Nicolau, porque depois o Apocalipse fala dos Nicolaitas, que era uma seita herética que parece que vem deste homem. Portanto, há sempre assim um Judas no meio destes grupos iniciais. Também há um Judas nos diáconos que parece ser Nicolau. Mas de facto tem uma importância grande na Igreja primitiva. Pronto, agora não vou estar assim a entrar em muito pormenor, mas discute-se um bocadinho se estes termos já estavam perfeitamente apreendidos pela Igreja primitiva. O que é realmente um diácono, o que é que faz, o que é um presbítero, o que é um bispo. Porque, como eu disse, isto são palavras gregas. E, para nós, são palavras estranhas, não é? Não usamos estas palavras para mais nada. Mas, se são palavras comuns do léxico grego, que significa que, quer dizer, servidor podia ser muita coisa. Há muitas pessoas que são servidoras. Presbítero significa ancião. Bispo significa vigilante, aquele que vigia. E, portanto, são palavras que
podem ter muitos significados e que a Igreja só, assim, ao longo do tempo, foi capaz de dizer, não, o diácono é o termo técnico para o grau mais inferior do sacramento da ordem e tem esta e aquela competência, etc. Pronto. Portanto, nos textos iniciais da Igreja isso não é sempre muito claro. Mas, por exemplo, se formos ler Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia é do século I, morreu à volta do ano 100. Santo Inácio de Antioquia escreve muitas cartas e nas cartas ele claramente diz que os diáconos, até tenho aqui a citação, que é para envaidecer aqui os nossos novos diáconos, eu não sei onde é que ela está. Mas Santo Inácio diz qualquer coisa como reverenciai os diáconos como Jesus Cristo, respeitai o bispo como a Deus Pai, respeitai os presbíteros como a Assembleia, como a Assembleia dos Apóstolos. Portanto, claramente o bispo no singular e depois os presbíteros e os diáconos como aqueles que estão à volta do bispo e devem ser reverenciados como o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, o sacramento da ordem torna aqueles que são ordenados sinal de Jesus Cristo. Cristo está presente na Igreja e age na Igreja por meio dos seus ministros, daqueles que são ordenados. Portanto, todos nós, pelo batismo, claro, somos configurados com Jesus e pelo sacramento da confirmação mais ainda. A nossa vida cristã é uma configuração com Cristo, no sentido de nós crescermos na santidade, na vida de Cristo. Mas os ministros ordenados são aqueles que, para a Igreja, são Jesus, que a serve, que se oferece, que perdoa os pecados. Portanto, digamos que quando alguém é ordenado, recebe o poder de ser aquilo que Cristo é e que só Cristo é. Isso, no sacerdócio é muito visível, é muito claro. Nós não podemos perdoar os pecados porque não somos Deus, mas o Padre pode. Nós não podemos oferecer o sacrifício da missa porque esse é o sacrifício que Jesus faz de si mesmo e nós não somos Jesus, mas o Padre faz isso porque é Jesus. Os diáconos, em que medida é que são Jesus presente na Igreja? Na medida em que representam, em que tornam presente Cristo como servidor, como servo. Porque é isso que Jesus diz de si mesmo. Eu vim para servir. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Esta palavra, se formos lá ao texto original, é diácono. Eu estou no meio de vós como diácono, como aquele que serve. Jesus, na última ceia, quando institui, digamos assim, o sacerdócio, não é? Porque institui a missa e ao mesmo tempo diz aos apóstolos que ali estão a fazer isto em memória de mim, portanto dá-lhes o poder de fazerem aquilo. São João não relata a instituição da Eucaristia. O que é que relata, em vez da instituição da Eucaristia, que todos os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, relatam? São João relata o lava-pés. O lava-pés é a atitude do diácono. É a atitude do servidor, daquele que serve, daquele que se baixa para lavar os pés. Aliás, eu, uma vez, vendo a missa da ceia do Senhor celebrada pelo Papa Francisco, reparei que o Papa Francisco, e acho que já antes de ser Papa, tem um gesto significativo quando se põe a lavar os pés, que é precisamente no momento em que o sacerdote vai lavar os pés, representando este momento da última ceia, tira a casula, não é? Tira aquela veste, aquele paramento maior, fica só com a estola, e o Papa Francisco costuma cruzar a estola. Portanto, o Papa Francisco põe a estola à modo diaconal, para se baixar para lavar os pés. Porque é isto que significa, como eu já disse, a estola assim significa precisamente uma aptidão para o serviço. E é isso que significa ser diácono. O diácono é, na Igreja, Cristo servidor. Cristo que veio para nos servir. Veio para ser o último. E quem quiser ser como Cristo tem de imitá-lo. E, portanto, a configuração que os diáconos fazem a Jesus é esta. De serem servidores da Igreja. De todos os cristãos, portanto. Pronto. Portanto, já fui dizendo muita coisa que é importante irmos retendo. A partir do momento em que forem ordenados diáconos, o Lourenço e o Pedro serão, por isso, membros da hierarquia da Igreja. A hierarquia é isto, é aqueles que, do meio dos discípulos, o Senhor escolhe para serem apóstolos, para conduzirem a Igreja. Por isso também serão clérigos. Também usamos esta palavra, o clero. O que é o clero? São os diáconos, os presbíteros e os bispos. Portanto, a Igreja confia-lhes, porque Jesus lhes confia, porque confia aos apóstolos, uma autoridade. Por isso é que nós temos de reverenciá-los como a Jesus Cristo e Santo Inácio. Tem uma autoridade própria do seu ministério, que deriva do seu ministério de configuração a Jesus. E por isso são para nós sinal de Cristo. Quando nós vemos um bispo, quando nós vemos um presbítero e quando nós vemos um diácono, nós lembramos-nos de Jesus, que está presente no meio do mundo como sacerdote e como servidor. Portanto, é uma coisa bastante grandiosa. Muito bem. Como eu não estou a ler as folhas, já me perdi aqui na sequência. Mas
Olha, está aqui a citação de Santo Inácio, agora para dizê-la como deve ser. Que todos reverenciem os diáconos como Jesus Cristo, ao bispo também com a imagem de Deus Pai e aos presbíteros como Senado de Deus e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar da Igreja. É muito interessante que Santo Inácio de Antioquia insiste muito nesta ideia. Quem não está em comunhão com a hierarquia, não está em comunhão com a Igreja. Mesmo que a hierarquia tenha muitos defeitos, é na comunhão com a hierarquia que nós estamos na comunhão com a Igreja. São Justino, morreu a meio do século II, já define também claramente aquilo que o diácono faz na celebração eucarística. Particularmente esta coisa de levar a comunhão, distribuir a comunhão aos que estão na Eucaristia e também levá-la aos doentes. E também já agora, para mostrar a importância do diaconado na Igreja Primitiva, basta falar, enfim, há vários diáconos santos, por exemplo, o padroeiro da Diocese de Lisboa, São Vicente, é diácono, mas o diácono que mais se destaca na história da Igreja, como tal, é São Lourenço. Por isso, é verdade, São Lourenço é um santo do século III que tem uma devoção muito consistente na Igreja Primitiva. Nós vemos ainda isso, quem costuma ir à missa sabe que os santos se costuma celebrar com memória, ou seja, faz-se a memória daquele santo. Mas São Lourenço é o único santo, para além de Jesus e de Nossa Senhora e dos apóstolos, portanto, aqueles santos da Bíblia, é o único santo que se celebra com festa. É um santo que tem uma devoção, porque tinha uma devoção particular na Igreja Primitiva. E São Lourenço o que é que era? Era diácono do Papa. Andava na gestão da Igreja de Roma. Portanto, se os diáconos tinham este serviço da caridade, eram aos diáconos que se confiava também a administração dos bens da Igreja, em favor dos pobres. E São Lourenço, por essa razão, não só tinha um papel proeminente na Igreja de Roma, como também foi um dos primeiros a ser também perseguido e foi martirizado por, já não sei qual que é o imperador, Valeriano, penso eu. Portanto, São Lourenço é uma demonstração clara. Como digo, depois é a partir desta altura, do século IV mais ou menos, o diaconado deixa de existir como grau permanente e passa a ser só grau de transição. Também já disse, então o Concílio Vaticano II pretende restabelecer o diaconado permanente. Eu gostava de ler o excerto em que isso é pedido, em que isso é requerido pelo Concílio, e pertence à Constituição Lumen Gentium. A Lumen Gentium é uma das grandes constituições do Concílio que fala sobre a Igreja. O que é a Igreja? E fala sobre a Igreja, fala sobre os bispos, fala sobre os presbíteros, os leigos, a vocação à santidade universal, a vida religiosa. E depois, claro, quando fala da hierarquia da Igreja, dedica o número 29 aos diáconos. E diz: no grau inferior da hierarquia estão os diáconos, que recebem a imposição das mãos, lá está, o gesto sacramental, não para o sacerdócio, mas para o ministério. Ou seja, o bispo, sucessor dos apóstolos, tem a plenitude do sacramento da ordem. O bispo tem dois tipos de colaboradores. Os presbíteros, que colaboram no sacerdócio, e portanto são sacerdotes, os padres, e os diáconos, que colaboram no ministério, ou seja, no serviço. A palavra ministro significa isso. O ministro é o pequeno, minis. Minister é o contrário de magister. O magister, o professor, aquele que é grande, não é? Que tem alguma coisa para ensinar aos alunos. Mas o ministro é aquele que se faz pequeno. Portanto, há um bocadinho esta ideia de que ao bispo pertence em primeiro lugar o magistério, o ensino, e ao diácono pertence o serviço, o fazer-se pequeno. Portanto, é colaborador no ministério. Assim, confortados pela graça sacramental, servem o povo de Deus nos ministérios da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. E depois fala de algumas competências dos diáconos, que eu não vou já antecipar porque vou lê-los daqui a pouco. Mas depois o último parágrafo diz, tendo em conta que, segundo a disciplina atualmente em vigor na Igreja Latina, em várias regiões só dificilmente são desempenhadas estas funções, estão necessárias para a vida da Igreja, daqui em diante poderá o diaconado ser restabelecido como grau próprio e permanente. De hierarquia, competirá às conferências episcopais, determiná-lo, etc. E depois diz no fim: poderá este diaconado, com o consentimento do Romano Pontífice, ser conferido a homens adultos, mesmo casados, e também a jovens idóneos, mas para estes últimos deve manter-se em vigor a lei do celibato. Os diáconos, em princípio, são celibatários, mas se forem casados, não são celibatários, evidentemente são casados. No caso de enviuvarem, não podem contrair matrimónio. Existe sempre um celibato. Quando se recebe o sacramento da ordem, existe sempre um celibato, pelo menos implícito,
quem se consagra pelo sacramento da ordem, se for casado, continuará casado, mas não poderá fazer uma consagração posterior por novo matrimónio. Não sei se deu para perceber a ideia. Portanto, o matrimónio é uma consagração conjugal, de um homem a uma mulher e vice-versa. Não é? E quando existe a consagração do sacramento da ordem, essa consagração torna-se, depois exclui um possível matrimónio posterior. Portanto, como o Lourenço e o Pedro, que são solteiros, serão celibatários a partir do momento, aliás, já prometeram isso, não é? Serão celibatários a partir do momento em que forem ordenados diáconos, porque a Igreja nunca casa homens ordenados, embora às vezes ordene homens casados, às vezes aceite, no caso dos diáconos e no caso dos presbíteros nas igrejas orientais, que homens casados possam exercer essa função. Não sei se ficou clara esta diferença. Depois, em 1967, o Papa Paulo VI publicou uma carta apostólica sobre o diaconato, chamada Sacrum Diaconatus Ordinem. E o Papa diz que os diáconos têm 11 funções. Isso parecem muitas. Eu vou dizer quais é que são. 11 funções. Assistir o bispo e o sacerdote na liturgia. Isso é o que nós estamos mais acostumados a ver. Vamos a uma missa e vemos que o diácono exerce algumas funções na liturgia específicas. Proclama o Evangelho, diz algumas palavras de exortação ao povo, como o saudai-vos na paz de Cristo, ou ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Prepara o altar, prepara as oferendas, distribui a comunhão. O diácono é ministro ordinário da distribuição da comunhão, enquanto que os ministros extraordinários são ministros na necessidade, não é? Quando é necessário, mas o diácono, pelo seu próprio ministério, é distribui a Sagrada Comunhão. Número 2, administrar solenemente o batismo. Portanto, o batismo é uma função própria do diaconato também. Guardar e distribuir a Eucaristia, cá está, levá-la como viático também, portanto, no caso dos doentes, e abençoar com o Santíssimo Sacramento. Aquela bênção que nós recebemos com o Santíssimo pode ser conferida por um diácono. Assistir e abençoar matrimónios. Portanto, o diácono já pode ser deputado em nome da Igreja para assistir ao matrimónio, para receber o consentimento. Administrar sacramentais, no geral. Portanto, o diácono é um ministro de bênçãos. O diácono pode abençoar, como ministro ordenado. E também oficiar exéquias. 6, proclamar a palavra de Deus aos fiéis, instruir e exortar. Por isso o diácono proclamou o Evangelho na missa e pode também proferir a homilia. Só os ministros ordenados é que podem proferir a homilia desde o diaconado. 7, presidir ao culto e à oração quando há uma ausência de presbítero. Portanto, ao diácono também compete a presidência da oração. 8, celebrar a liturgia da palavra, especialmente na ausência de sacerdotes. Portanto, infelizmente, em algumas regiões não existe a possibilidade de haver missa dominical e é ao diácono, em primeiro lugar, que compete fazer a celebração da palavra. 9, prosseguir os deveres da caridade, da administração e da assistência social em nome de hierarquia, a tal questão da caridade, do serviço aos pobres, de modo particular. 10, conduzir e dirigir em nome do pároco e do bispo comunidades cristãs mais afastadas, mais remotas. No caso de não poder haver um presbítero que seja pároco daquela comunidade, é aos diáconos, em primeiro lugar, que compete dirigir as comunidades. E 11, promover e sustentar atividades apostólicas dos leigos. Portanto, também assistir os leigos nas suas atividades apostólicas, ser um assistente espiritual em muitas das suas atividades. Portanto, são muitas coisas, e coisas de facto importantes, relevantes na vida da Igreja. E depois, se nós formos ver o ritual da ordenação, se nós formos ver a ordenação de um diácono, nós percebemos pelo próprio ritual aquilo que lhe está a ser pedido. Para quem nunca foi a uma ordenação, a ordenação começa sempre com a eleição, a eleição dos candidatos. Depois os candidatos fazem promessas ao bispo. O bispo diz, antes de seres admitido ao sacramento da ordem, deveis manifestar diante de Deus e da Igreja o vosso propósito de contrair, de receber este sacramento. E quais é que são as promessas, os propósitos que os ordinandos ao diaconado fazem? A consagração ao ministério diaconal, guardar e proclamar a fé, o celibato, no caso de não serem casados, que vai ser o caso, a oração, insisto nesta ideia, a oração da liturgia das horas, que é uma obrigação, a liturgia das horas, se calhar nem todos sabemos o que é, mas é uma oração, é a oração pública da Igreja para ser rezada ao longo do dia, portanto tem vários momentos, de manhã, as laudes, a meio do dia, a hora intermédia, no fim do dia, às vésperas, à noite, as completas, o ofício de leitura. E os ministros ordenados têm o dever de celebrar a liturgia das horas, faz parte do seu ministério. E claro, a imitação
de Cristo, cujo corpo e sangue servirão no altar. E pronto, e depois disto acontecer, o bispo convida todos à oração, rezamos todos a ladainha dos santos. Primeiro prometem a obediência ao bispo, prometes-me a mim e aos meus sucessores reverência e obediência. Depois então a ladainha dos santos, a imposição das mãos, o tal gesto do sacramento. E depois há uma oração consecratória, uma oração longa que o bispo faz, e nessa altura são revestidos das vestes diaconais. Portanto, recebem a estola pela primeira vez, como ministros ordenados, e usam-na assim, à tiracolo, e depois a dalmática. E depois, então, recebem o livro dos Evangelhos. E este é um momento muito bonito, este texto é muito bonito. Quando o bispo entrega o livro dos Evangelhos aos diáconos acabados de ordenar, diz, recebe o Evangelho de Cristo, que tens missão de proclamar. Crê o que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas. Portanto, o diácono tem a missão de proclamar o Evangelho de Cristo, é anunciador, e tem, por isso, a obrigação de viver aquilo que anuncia, de ser, também pelo seu exemplo, um anunciador, de ser uma luz na Igreja da presença de Cristo e da identidade de Cristo. Nós podemos sempre dizer, já estou a acabar, nós podemos sempre dizer que aquilo que acontece na liturgia tem uma correspondência com aquilo que deve acontecer na vida. Portanto, aquilo que um diácono, ou aquilo que um presbítero, ou aquilo que um bispo faz no contexto da liturgia da Igreja, explicita a missão que ele deve exercer sempre. E, portanto, o diácono, na liturgia, exerce esta função de assistir o bispo ou o presbítero, de proclamar o Evangelho, de poder também fazer a homilia. Portanto, esta coisa de ajudar, de assistir e de proclamar a palavra de Deus, e é isso que deve fazer na vida. Portanto, a partir do momento em que forem ordenados, isto assim para concluir, para recolher as ideias todas que estive a dizer, devemos reconhecer nos novos diáconos sacramentos, sinais de Cristo, enquanto servo, portanto, da caridade de Cristo. Aquilo que esperamos dos diáconos Lourenço e Pedro é que sejam sinal de Cristo, que é servidor da humanidade, que ama os homens e que por amar se põe ao seu serviço. Colaboradores do ministério do bispo e do presbítero também, mas muito em particular do bispo. Como eu já vos disse, quando estava a falar da igreja primitiva, os diáconos eram sempre associados ao bispo, tal como o São Lourenço era servidor do Papa. Aliás, até parece que em algumas alturas houve alguma rivalidade entre os presbíteros e os diáconos, porque os diáconos às vezes tinham mais destaque que os próprios presbíteros. Os presbíteros estavam nas suas comunidades e os diáconos estavam junto do bispo, assistindo na sua missão de governar a diocese. Portanto, aquilo às vezes gerou algumas tensões. Depois, é alguém totalmente consagrado à Igreja para o serviço. Portanto, a partir do momento em que forem ordenados, até pelo dom do celibato, o celibato sublinha isso, a pertença à Igreja é total, é exclusiva, são da Igreja, são consagrados. E são consagrados não simplesmente para viver uma vida, poderia ser, se tivessem uma vocação contemplativa ou assim religiosa, mas não, são consagrados para servir, para que o coração dos diáconos seja totalmente de Cristo e totalmente para o serviço da humanidade, como Cristo é totalmente do Pai para o serviço dos outros. Portanto, sem nenhuma outra agenda, digamos assim. A partir do momento em que forem ordenados diáconos, não têm outra agenda senão esta de serem ministros da Igreja para o serviço dos homens. Portanto, alguém que também tem autoridade para ensinar e para exortar, e por isso tem também o dever de o fazer, de ensinar e de exortar segundo o Evangelho de Cristo. Como já disse, e isto deriva da autoridade, é um membro da hierarquia, portanto, também pode realizar atos litúrgicos e atos jurídicos novos, que normalmente um leigo, embora às vezes por necessidade também se peça aos leigos que o façam, alguns, por exemplo, estes, até dei alguns exemplos, as exéquias, ou por exemplo, assistir a matrimónios, em caso de necessidade, os leigos podem receber essa missão. Mas ao diácono compete, ordinariamente, compete pela natureza da sua missão, fazê-lo como competência própria. E, portanto, uma fonte de bênçãos também. E até pegando neste facto de serem ministros da bênção. Portanto, são, a sua essência, a essência dos diáconos é uma bênção para a Igreja e eles próprios podem abençoar. São fonte da bênção que vem do próprio Deus. E pronto. E são estas as ideias que queria partilhar convosco. E é neste sentido que isso reforça o nosso dever de rezar pelos ordinantes para que possam abraçar esta missão em toda a sua extensão e em toda a sua exigência, que é uma missão que depois, já dou a palavra, já vi que está indo a dar, é uma missão que depois se estende sempre para todo o ministério ordenado. Portanto, nós recebemos
os que somos ordenados, recebemos os ministérios, não podemos ser ordenados padres sem ser ordenados diáconos, nem bispos sem ser ordenados padres e diáconos. Para que, exercendo o presbiterado, sejamos também servidores. E para que, exercendo o episcopado, claro, tenhamos também em conta todas as dimensões do sacramento da ordem. Aliás, os bispos, nas celebrações solenes, podem, além de vestir a casula sacerdotal, vestem também por baixo a dalmática, para representar isto mesmo. O bispo é o primeiro diácono, é o primeiro servidor. E, portanto, o presbítero também, quando forem sacerdotes, não deixarão de ser diáconos, neste sentido, que não deixarão de empenhar o seu ministério sacerdotal na lógica do serviço aos outros, não na lógica, como o Papa Francisco muitas vezes alerta para o clericalismo, não é? Como se alguém que foi ordenado pudesse ser um tirano das comunidades. Não, é em primeiro lugar um servidor. E o Papa Bento XVI também dizia esta expressão bonita, ordinatio, portanto a ordenação é sempre subordinatio, ou seja, é sempre subordinação, neste sentido que é sempre serviço aos outros. E pronto, e agora sim, se tem uma questão. Não. No caso de ser um diácono permanente, exatamente. Sim. Pode. As exigências são um bocadinho diferentes. No caso de ser um homem casado, tem de ter pelo menos 35 anos, julgo eu. Tem de ter, obviamente, o consentimento da esposa, porque, em primeiro lugar, tem de cumprir essa função. Normalmente são as paróquias, não é? São os párocos das comunidades é que identificam no seu seio homens que possam exercer essa missão. E depois tem uma formação, pelo menos de 3 anos. O padre Rui, se calhar, pode esclarecer um bocadinho. 5 anos. Isto não é um dedo no ar, não é uma mão no ar, é uma explicitação. 5 anos. Portanto, tem de ter alguma formação, sempre também em teologia, naturalmente, e na pastoral, nas questões da pastoral. Não é uma formação como os seminaristas que vivem num seminário, portanto, têm a tempo inteiro. Normalmente, por exemplo, aqui em Lisboa, é aos fins de semana, não é? Durante a semana tem o seu trabalho, aos fins de semana vão ao seminário, têm as aulas durante estes 5 anos, para depois poderem ser ordenados. Mas é um bocadinho diferente, claro, na medida em que um homem casado não pode ter a mesma disponibilidade para a formação e que também a missão é diferente. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Obrigado. Muito bem. Então, concluí.